A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Espero que você esteja bem. E vamos iniciar mais uma aula da classe Novos Convertidos, onde estudaremos nesta aula a lição de número 4, chamada Conhecendo o Filho. Mas antes de mais nada, gostaria de orar com você. Você que está aí do outro lado, está acompanhando essa aula pelo canal da AD Roraima, gostaria de orar com você. Vamos orar? Então vamos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede estar aqui mais uma vez para aprender de Ti, aprender na Sua palavra, aprender, Senhor, a trilhar os Seus caminhos, a trilhar a verdade do Seu caminho. Oh Pai amado, que possamos agora nesta lição, onde nos colocaremos a estudar e a entender, conhecendo o Filho, conhecendo a segunda pessoa da Trindade, que possamos aprender e que esse aprendizado sirva para a nossa vida e para a nossa vida espiritual, para a nossa vida do dia a dia, nos fortalecendo na caminhada. Essa é a minha oração que eu faço. Amém e amém. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, a lição hoje é a lição de número 4, Conhecendo o Filho. E nesta lição nós trataremos, como eu falei agora há pouco, da segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Cristo, aquele que veio à Terra, aquele que veio à Terra para morrer por nossos pecados, aquele que veio à Terra e se sacrificou, morte de cruz, para, ao derramar o seu sangue, nos purificarmos e purificar a cada um de nós das nossas iniquidades, nossas transgressões e nossos pecados. Entendemos também que pela ação de Cristo nós temos a sua graça e misericórdia, que é estendida a todos nós, e a partir da sua graça alcançamos o favor do Pai, alcançamos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e estarmos com Ele. Que nós possamos nessa lição aprender, portanto, um pouquinho de quem é esse Filho. É claro que não saberemos tudo, até porque, como diz as Sagradas Escrituras, tem coisas que para nós não são reveladas, mas o que nós podemos saber é que Cristo é maravilhoso, que Cristo é a verdade, que Cristo veio ao mundo e se sacrificou, um sacrifício de cruz para nos salvar. Meu amado irmão, a lição de hoje ela está, como a Bíblia diz, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E se você ainda não tem a lição, eu falo para que você pegue a sua Bíblia, busque a sua Bíblia na estante, busque a sua Bíblia aí em algum cômodo que esteja, mas esteja com a sua Bíblia em mãos, para que nós possamos ler a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Está certo? Por exemplo, eu vou pegar a minha Bíblia aqui. Estou com ela em mãos e vamos ler juntos. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa passagem, ela começa ali no 18, quando tem como subtítulo o nascimento de Jesus Cristo. E toda esta primeira passagem no livro de Mateus nos fala sobre a genealogia de Jesus e o nascimento de Cristo. É importante salientarmos então, para você, meu irmão e minha irmã, que está iniciando essa caminhada cristã, ao ler o Evangelho de Mateus, você vai compreender de onde veio Cristo, a origem, a genealogia, o traçado, dos antepassados de Cristo até chegar ao momento do seu nascimento. É uma leitura importante para que você compreenda a historicidade e a história de Cristo nos Evangelhos e também na própria Bíblia Sagrada. E a partir daí você entenderá que Cristo estava com o Pai no início, e está no decorrer da Bíblia e estará também no final. Então nós lemos aqui em Mateus 1, 21. Para meditar, está escrito assim: Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Fora dele não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. E aqui é importante nós falarmos algo para os senhores e para as senhoras que estão passando pelo processo de conversão na turma de novos convertidos. Vocês estão aprendendo um pouco mais das nossas doutrinas, da doutrina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você percebe na caminhada e no mundo aí fora que muitas religiosidades, muitas filosofias tentam dizer que existem vários caminhos para se achegar a Deus, existem várias formas de se achegar a Deus, mas entenda
que existe apenas um caminho. O próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja, não há um outro caminho, não há uma outra filosofia. Você pode caminhar em algumas filosofias como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, filosofias orientais que trazem uma certa paz espiritual, uma certa paz para alguns momentos, mas a verdadeira paz encontra-se em Cristo. A verdadeira alegria encontra-se em Cristo, porque a verdadeira salvação está em Cristo Jesus. Jesus Cristo, portanto, ele é participante da Trindade, ele é o Filho, ele é a segunda pessoa. Ele estava com Deus antes do início e ele era Deus. A Bíblia Sagrada é o livro que nos apresenta Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E na Bíblia Sagrada você percebe ele no início até o final. Ele caminha pela Bíblia. E se você tiver alguma dificuldade, lembrando aqui, em entender algumas coisas que estão sendo faladas nessa aula, procure o seu líder, fale com o seu líder de congregação, fale com o seu professor da classe Novos Convertidos, e também nós aconselhamos a leitura de textos para bíblicos, ou seja, que estão também se relacionando com a Bíblia, de vários teólogos que podem te ajudar a interpretar essas passagens também. Tenha em mente o seguinte: você está começando uma nova caminhada, uma caminhada que vai te levar aos céus. E depois de ter purificado os seres humanos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Cristo, portanto, ele veio para purificar, salvar e libertar, e agora está sentado à destra de Deus. É sobre ele que nós estamos falando nessa aula. Quem é Jesus? Existe uma passagem muito importante que, quando Jesus pergunta: e vocês? Que dizes que eu sou? Alguns falaram que é um profeta, Elias, enfim, mas e você? Quem diz que eu sou? Aí você é o Deus, o Filho do Deus vivo. Portanto, o ser humano sempre tem vontade de conhecer novas pessoas. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais temos confiança nessa pessoa. Só tem duas maneiras de você conhecer a Jesus Cristo. A primeira é aceitar a Jesus e a segunda é estudando a Bíblia Sagrada. Certa vez, como eu acabei de falar, ele perguntou aos seus seguidores quem seria ele na concepção dos seus contemporâneos. Os apóstolos responderam que as pessoas acreditavam que ele era um profeta. Durante o diálogo, Pedro afirma que ele era Jesus, o Filho do Deus vivo. Se você quiser saber mais, acompanhe em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 16. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus. Ele também é Deus, portanto, porque ele participa da Trindade e dono de todo o poder. Ele é o Filho de Deus, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, como ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade que proporciona ao homem o livre acesso ao Pai eterno. Ele é a verdade que proporciona ao homem o livre acesso à salvação. Não há salvação e perdão fora dele. E ele é o nosso Salvador. O nome Jesus significa Deus salva. Ai de nós se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Quem nós seríamos? Onde estaríamos se Cristo não tivesse morrido por nós? Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é aquele que nos traz a esperança da vida eterna. Esses dias eu estava vendo um foguete que foi lançado dos Emirados Árabes Unidos, e o foguete chamava-se Hope, que significa esperança em inglês. A esperança, veja a esperança do homem. A esperança do homem é incerta. O homem busca em outros planetas a salvação da sua espécie, mas a nossa esperança é certa, é verdadeira, porque está calcada em Cristo Jesus. E aí, para terminar, a lição fala sobre os ofícios de Jesus. Jesus é profeta, é sacerdote e é rei. Jesus, portanto, é o sumo sacerdote. Jesus, portanto, ele é o sacerdote por excelência, pois congrega em si a característica e a categoria de profeta, de sacerdote e de rei. Que nós possamos entender essa palavra, que nós possamos compreender quem é Cristo, e ao compreendermos e ao entendermos uma compreensão que advém da graça e misericórdia de Deus, possamos ver uma vida reta e excelente na sua presença. Ele é a causa da nossa felicidade e a certeza da nossa salvação. A Bíblia Sagrada afirma que somente Jesus
tem as palavras de vida eterna. E quanto mais a estudamos, mais nos aproximamos de Cristo. Quanto mais lemos a Bíblia, mais nos aproximamos dele. E quanto mais nos aproximamos dele, mais nos distanciamos do mundo do pecado. Que Deus possa lhe abençoar nessa semana. Fique com Deus e até a próxima. Amém.